Fala, nação rubro-negra! Fladusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. O Mengão, galera, que agora está de férias, já pensando, logicamente, na temporada de 2026. O técnico Felipe Luiz vai decidir até antes do Natal se vai ou não renovar esse contrato com o Mengão. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando, da temporada do Flamengo de 2025, avaliando o que foi o Flamengo nesse Mundial de Clubes e até mesmo com informações sobre essa renovação contratual do técnico Felipe Luiz. Aproveita, já se inscreve no canal se não for inscrito, ativa a notificação no sino e deixa aí o seu like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Mas levou a partida até a decisão para os pênaltis e aí faltou um pouquinho mais de qualidade, né? E principalmente combinar com o Safonov, que fez as cobranças importantíssimas para o PSG, foi o grande destaque, da decisão por pênaltis ontem. E deu o título ao PSG, o primeiro título também da Copa Intercontinental para o PSG após o título da Champions. Noel, tudo bem, amigo? Boa noite para você. Como é que foi a repercussão, no Flamengo dessa derrota ontem? O Felipe Luiz tentou falar em orgulho nos títulos já conquistados nessa temporada, no que fez no jogo, Como é que foi essa sensação, embora frustrante, mas de tentar destacar o que foi feito na temporada, amigo? Boa noite para você. Bem, Camilo, boa noite, Ramon, Belly, Bené, galera que tá de casa. Faltou literalmente combinar com os russos, ontem. Com o russo. Com o russo, literalmente. Mas, assim, eu acho que a gente pode dizer que o Flamengo conseguiu algo que nem os últimos campeões brasileiros nesse torneio conseguiu, que foi uma forma de encarar os europeus diferente. Se a gente for lembrar o Inter, o São Paulo e o Corinthians, eles jogaram muito naquela posse de uma bola, no contra-ataque, tiveram sucesso na sua proposta, mas o Flamengo tentou uma forma diferente de encarar um gigante europeu, como ele já tinha tentado também na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Contra o Chelsea ele conseguiu, contra o Bayern não. Ontem tentou mais uma vez. O empate mostrou que esse time pode brigar sim com os europeus. Ele consegue esse futebol contra essa elite, que o próprio Felipe Luiz diz que tem alguns clubes da elite que são, de fato, muito inalcançáveis, mas como é um jogo, tudo pode acontecer. E o Flamengo mostrou força, surpreendeu até... Estava até conversando com o Ramon lá em cima antes do programa começar, a repercussão na Europa, por exemplo. Gente falando, cara, o Flamengo enfrentando o campeão europeu, 90 minutos de jogo, 1-1, e a defesa do Flamengo ali inteira de defesa do Flamengo na altura do meio de campo, o Flamengo atacando. Então, assim, como o Flamengo foi corajoso, isso o Flamengo valorizou muito, o Felipe Luiz também, por mais que nos pênaltis foi um fiasco, a gente não pode deixar de comentar, 4 pênaltis perdidos numa decisão é algo, não sei se é inédito, mas é algo muito incomum de se ver. Inclusive, o Flamengo perdeu 8 pênaltis em 2025, 4 só ontem, Metade desses 8 foram perdidos ontem. São duas eliminações no Duas eliminações nos pênaltis, Copa do Brasil também foi nos pênaltis. Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, oitava de final também foi nos pênaltis. Na época, o Samuel Lino e o Wallace perderam pênaltis naquela decisão, assim. Só não foi o grande calcanhar de Aquiles a disputa de pênaltis esse ano, porque na Libertadores o Flamengo evitou o trauma contra o Estudiantes, Nas quartas de final, o Flamengo naquela ocasião converteu todas as suas cobranças e conseguiu evitar a eliminação e chegou até a bater campeão. Mas assim, o Flamengo volta orgulhoso de tudo que conquistou. E o BAP é audacioso, O BAP já disse que a meta dele, como presidente, é formar um time que chegue no próximo Copa do Mundo de Clubes, em 2029, que o Flamengo esse ano, mais forte para brigar por um título contra essas potências europeias. Na Copa do Mundo de Clubes é bem mais complexo, são bem mais jogos, O Flamengo, nas oitavas de final esse ano, por exemplo, já encarou um Bayern de Munique, que é um nível altíssimo de futebol, enfim. Mas claro que a gente torce para que o futebol brasileiro consiga algo perto disso, porque se equiparar é muito difícil, a questão financeira e tudo mais, não tem como comparar, não tem como competir com esses times. Eu estava até falando com o Ramon, o Safonov, que é o goleiro reserva, custou 20 milhões de euros. O Samuel Lino, que é a maior contratação da história do Flamengo, custou um pouquinho mais do que isso, 22 de euros. Enfim, é uma distância muito grande, Ramon, mas... Conversão para eles, Sim. Tudo em euro. Mas, enfim, em euro contando aqui, a gente também não chega perto da cifra de lá, Ramon, mas realmente, acho que foi um grande jogo, cara. Acho que o Noel trouxe muito bem esse comparativo nessa nova era, nesse abismo que se criou entre futebol europeu e futebol brasileiro.
ele citou os títulos, né? O São Paulo, Inter e Corinthians. Exato. E pelo menos 2 desses, o melhor em campo foram os goleiros. Sim. O Rogério Ceni tem uma partida assombrosa contra o Liverpool, o Cássio pega tudo contra o Chelsea, enfim, são 2 atuações épicas de goleiros que se tornaram ídolos. E ontem o Flamengo consegue fazer um jogo frente a frente com o PSG e justamente o goleiro não tem uma noite muito feliz. O goleiro que, pegador de pênalti contra o Estudiantes, foi muito bem. O Rossi talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo na Libertadores até a final. Na final ele não foi exigido porque o Palmeiras não chutou a gol, enfim. Mas esse pequeno detalhe também pode fazer diferença. Concorda que o Rossi falhou no lance do gol, por exemplo? Ele quase entregou um gol, ele deu sorte que a bola tinha saído no gol, né? Que o Fabian Ruiz fez e acabou sendo anulado. Enfim, esses pequenos detalhes fazem a diferença num jogo desse tamanho, né? Exatamente, né? Eu concordo, o Rossi não foi o Rossi que nós vimos aqui. Nós vimos, na verdade, né, em 2025. Mas eu gostaria de destacar a coragem do Felipe Luiz de jogar, de não abdicar do que ele pensa de futebol, de não abrir mão de jogar o jogo ofensivo. Essa questão de marcar lá em cima, eu confesso que eu já imaginava, eu estudei, que eu estava no pré desse jogo ontem. Eu estudando as possibilidades do Felipe, né, estudando o PSG, eu entendia muito que ele poderia fazer o que ele fez ontem, né? A coragem, a gente está formando um técnico, o Felipe Luiz é um técnico em formação ainda, mas muito vitorioso, muito grande. Eu acredito que o Felipe possa ser o técnico que vai abrir portas para os técnicos brasileiros na Europa daqui a pouco, né? Isso não acontece de uma hora para outra. O Felipe Luiz se preparou. Há quanto tempo a gente sabe que ele se prepara? Que ele suga os técnicos que treinaram ele. Então, assim, ele é um técnico que, por ter formação, né? Não formação, por passar a maior parte do tempo na Europa, ele traz tudo que ele aprendeu lá e aplica aqui no Brasil, que culturalmente é diferente do futebol europeu. Ele está colhendo frutos com isso. Claro que ele tem um clube com uma saúde financeira absurda, e aí é mérito do clube, de quem trabalhou para isso acontecer, e ele consegue administrar esse elenco, esse clube, esses jogadores, da melhor maneira possível, com uma ideia inovadora, com uma ideia de intensidade, uma ideia de ter a bola, uma ideia de gostar de jogar futebol. Ontem, no segundo tempo, onde o Flamengo, uma parte do segundo tempo foi superior ao PSG, o Flamengo jogou bola. O Flamengo envolveu o PSG. As trocas do Flamengo foram melhores que as trocas do PSG. A gente está falando de um time que gastou, se eu não me engano, o Luiz trouxe ontem no pré, 5 vezes mais que o Flamengo na temporada. E as trocas do Flamengo foram melhores que a do PSG. O Flamengo mantém um time equilibrado tecnicamente quando muda, né? O PSG destoa demais os reservas. Estavam jovens. Por mais que o Dembélé estivesse no banco ontem, uma coisa atípica por conta da questão física. Exato. Mas os outros que entram mudam muito o patamar do time. Mas a partida, assim, né? Muito foi falado que para um jogo só, tá, gente? Foi diminuída. O Flamengo elevou o sarrafo dos clubes sul-americanos que geralmente chegam nessas finais, né? Agora de Intercontinental contra o gigante europeu. O Flamengo elevou o nível. O Luiz Henrique elogiou, o Vitinho elogiou, os veículos de imprensa da Europa elogiaram. Então, assim, o futebol sul-americano, ontem representado pelo Flamengo, foi visto para o mundo porque foi futebol audacioso, corajoso e que quis vencer. Não jogou só para se defender e jogar por uma bola, não. Quis vencer o jogo durante os 120 minutos. Essa diferença econômica é curiosa porque talvez o Flamengo tenha vivido contra o PSG o que os times sul-americanos, talvez na Libertadores, vivam quando enfrentam o Flamengo, né? Um time boa comparação. 5 vezes mais investimento do que os times de outros países aqui, principalmente, até do Brasil, mas principalmente de outros países da América do Sul. Mas me chama a atenção também, Bélio, que o Ramon fala da questão e o Bené das substituições, e aí como o Flamengo acabou crescendo no jogo com as substituições e o PSG de certa forma, piorando, né? E aí o Flamengo foi superior nesse momento. Até ali a gente falava de um jogo ruim do Flamengo, né? De um PSG no primeiro tempo, principalmente, com muita superioridade. No toque da bola, na chegada ao gol, o Flamengo tinha muita dificuldade de construção. E a dúvida a todo momento era se o Flamengo não jogava bem ou é que a diferença do futebol praticado pelo PSG, da forma como o Luiz Henrique monta esse time, é que faz a gente ter essa impressão. Não, o primeiro tempo do PSG foi muito bom. Poderia ter terminado aquele primeiro tempo com 2, 3 gols de vantagem, muito por conta do domínio territorial que teve, né? Foi um PSG dominante. A gente já estava desenhando que isso era possível de acontecer. O PSG não sabe jogar de outra forma. É melhor que o Flamengo. É melhor que o Flamengo. Muito melhor que o Flamengo. É isso, exatamente. É melhor que o Flamengo, tem muito mais investimento do que o Flamengo. Não é passe, é só passe... É impressionante. É impressionante, assim, o domínio... E não é passe pro lado, não. Não, um passe, é passe cara, em progressão, é variedade de repertório. Impressionante como esse PSG, ele consegue jogar
de várias formas, ele chega de várias formas ao ataque. O jogo pode passar pelos meio-campistas, fora de série. O jogo pode passar pelos jogadores mais lateralizados. O que o Nuno Mendes jogou ontem... Brincadeira. É brincadeira. Ele, assim, pra mim, eu entendo o Safonov, né? Ele foi o grande destaque. Mas o Nuno Mendes... Como também, né? O goleiro pega 4. Tem que ser ele. Tem que ser 4 pênaltis, tem que ser. Se não fosse ele, eu ia lá reclamar. Mas é um PSG de muita versatilidade, que mostra isso no Campeonato Francês, porque os adversários são bem inferiores, a maior parte deles. E na Liga dos Campeões tem desafios maiores, mas a gente está falando do atual campeão do torneio. Então, é um PSG que mostra muito do que pode fazer com a bola no pé, tem muita qualidade dentro desses jogadores e que nas trocas realmente acaba caindo um pouco. A gente viu um PSG mudando o perfil de contratação, principalmente naquela temporada 24-25, né? Quando termina 23-24 para começar 24-25, é um PSG que começa a abrir mão dos seus medalhões, Mbappé, abre mão de contratar um Messi, né? Enfim, contratou o Messi, depois o Messi vai embora, Sérgio Ramos, uma galera pra lá de carimbada, uma galera que dispensa maiores apresentações, pra investir em jogadores jovens, longe de ser um PSG coitado, ai, tadinho, não pode contratar o Messi. Não é nada barato também. Não, a gente tá falando de jogadores jovens, mas que já são uma realidade no mercado europeu, porém que ainda não atingiram, né, na sua maioria, a sua plenitude de evolução. João Neves é jovem, Vitinha, jogador super novo. Aí você vê o Kvaratskhelia chegando no meio da temporada 24-25, que ele não chega na primeira janela. Sim. O dono da posição era o Barcola. Um Dembélé que consegue dividir responsabilidade, enfim, porque havia uma expectativa muito grande em cima dele na época do Barcelona. Ele chega no PSG e ele olha para o lado, é isso, ele vê um Barcola, ele vê um Vitinha, ele vê um João Neves. Jogadores que talvez não tenham a rodagem que tem o Dembélé, mas que também sabem ser protagonistas, que também sabem estar num time que tem muito dinheiro, que investiu muito para você estar ali. Então ele consegue pulverizar essa responsabilidade. O primeiro tempo do PSG é muito bom. 1-0 foi pouco. Mas o segundo tempo, à medida que o Flamengo foi trocando, foi colocando novos jogadores, foi um Flamengo que melhorou. E, por outro lado, muito por conta dessa filosofia de contratação do PSG e investir em mais jogadores de base, tentar utilizar mais esses jovens, um PSG que não tinha nas substituições a casca que o Flamengo tinha. A gente falou muito no Seleção dessa semana, acho que de terça-feira, que o Flamengo era uma espécie de time europeu aqui na América do Sul. Porque se você olhar o técnico, Felipe Luiz, amadurecido na Europa, Jorginho, ítalo brasileiro, Samuel Lino, jogador brasileiro que cresceu, né, futebolisticamente falando, é um jogador europeu. Saúl, não precisa falar mais nada. Então você vê vários atletas do Flamengo com esse calibre, com essa rodagem. Jogadores que sabem jogar esse tipo de competição. E aí, eles, por conta dessa experiência, conseguiram fazer esse Flamengo sobressair. Claro, tem toda essa questão do encaixe, o Flamengo melhorou. O Flamengo nas trocas é um time que mantém o seu nível e muitas vezes, dependendo do que fizer, consegue até subir um pouco, dependendo do que enfrentar na equipe adversária. Agora, foi um Flamengo que melhorou com as substituições, que criou oportunidades. O Plata jogou uma barbaridade ontem, uma barbaridade. Falei do Nuno Mendes, preciso falar do Plata também. Jogou muito, mas talvez ali na reta final tenha faltado a tranquilidade, né, de uma finalização mais caprichada. Porém, esses jogadores com bagagem, esses jogadores europeus do Flamengo, não necessariamente são europeus, eles conseguiram, acho que de certa forma, equiparar um pouco mais o confronto. Conversei com alguns flamenguistas nesse meio de caminho, e eles falando, não, porque não sei se o Flamengo vai chegar de novo. O Flamengo provavelmente vai chegar de novo. Se tem um time da América do Sul que é capaz de chegar de novo e fazer um nível de enfrentamento tão parelho contra um gigante europeu, esse time é o Flamengo. Já que eu tô falando de GPS hoje o programa inteiro, né? Aquele negócio que os jogadores usam para ver como é que tá fisicamente, eu gostaria de ter acesso ao GPS do Vitinha, cara. Pra ver o mapa de calor dele. Eu acho que ele percorreu de área a área, assim, aquele retângulo gigante, assim. Eu acho que aquele vermelho intenso o jogo inteiro. Porque o que esse moleque corre, flutua no campo é uma brincadeira, cara. O meio de campo do PSG é uma coisa inexplicável. O Fábio Ruiz também. Joga muito. O João Neves, ele é tão trabalhador, assim. E engraçado que eu tava falando com o Bené. As bolas paradas do PSG, eles buscam o João Neves, que fica posicionado fora da área, que tem, sei lá, deve ter a minha altura, um 7'5", 7'4", e ele vem correndo a bola na direção dele. Assim, é um time tão completo, 1-7-4 aí. É um time tão completo, o PSG, que as peças individualmente, cara, é uma coisa absurda. Não teve o Hakimi.
Exatamente, que é o melhor lateral direito do mundo. Jogou com um jogador Ele jogou muita bola. Sim. Muita bola. É um meio-campista de 19 anos. O Zaire Emery foi um dos jogadores que, da sua geração, saiu naquela lista do The Guardian, né? Dos 60 atletas mais promissores. Tem 19 anos, gente. E ele jogou muita bola como um lateral direito improvisado. Ele é um meio-campista. Ele é um meio-campista que nem ganhou tantas oportunidades assim, por exemplo, na Liga 24-25. Reservaço. Mas, tá aí, jogou muita bola. E a Beli falou sobre a questão do PSG. Quando o PSG se desfaz de jogadores com tanto talento, o PSG teve um ataque com Mbappé, Neymar e Messi. Quando se desfaz disso sem ganhar a Champions, eu falei, não vai ganhar nunca mais. E aí, pouquíssimo tempo depois, consegue ganhar com um time com vários ótimos jogadores, sem tanta mídia. A série do Luiz Henrique. Eu ia falar isso, mas traz um tal de Luiz Henrique, né? Que ele fala que depois da série do Mbappé, ele consegue controlar os 11 jogadores. Sim. Mas ele não tem ninguém no time dele com o talento de nenhum desses três. Mas os jogadores são talentosíssimos, que aceitam a ideia de jogo imposta por ele. E aí, meu filho? E aí ele fez o Dembélé ser melhor do mundo. Basicamente, ser eleito o melhor do mundo. Tudo bem. Eu discordo, com toda a minha força eu discordo. Mas enfim, só para falar desse time do PSG também, até para falar sobre o lado do Flamengo, né, Noel? Muitas vezes a gente fala, para um time fazer um grande jogo, ele tem que ter mais finalizações. Muita gente pega os números do jogo de ontem para mostrar que teve um abismo entre PSG e Flamengo. Esse abismo não existiu. Ele pode ter existido em algumas nuances do jogo, em alguns dados, posse de bola, finalizações no alvo. Realmente o Safonov trabalha pouco no tempo normal. Ele faz uma defesa, se eu não me engano, no chute do Pulgar de fora da área, e depois tem o pênalti do Jorginho que ele não defende. Mas mesmo assim o Flamengo, dá pra gente falar, o Flamengo fez um grande jogo. O Flamengo causou desconforto a um dos melhores times do mundo. Eu acho que dá pra valorizar esse lado, porque quando a gente bate o olho, fisicamente é outra rotação. Aí existe um abismo fora do normal entre o futebol europeu de alto nível e o futebol brasileiro. A gente brinca que parece outro esporte, tem momentos que parece sim. Parece mesmo. Porque parece que o PSG tem 15 jogadores em campo, parece que os caras do PSG são mais fortes, são mais rápidos, porque o poder de recuperação deles é muito forte. Então, eu acho que isso deixa um alerta também. A gente quer tirar verdades absolutas de um jogo. O Flamengo jogaria a Champions League. Na intensidade do futebol brasileiro, não jogaria. Num jogo, dá para chegar, mas sonhar mais alto, a gente tem que dar outros passos para chegar perto disso, porque é um nível de exigência física muito diferente, um nível de ritmo de jogo que a gente está acostumado no futebol brasileiro. Dito tudo isso, né, Noel, pontuar que o Flamengo fez um grande jogo e acho que o clube tem essa sensação de sair de cabeça erguida de um jogo desse. Claro que o torcedor quer ser campeão, a questão de jogar de igual para igual, muita gente já fez isso, já tornou isso uma chacota, enfim. Mas pênalti, exatamente. 4 pênaltis perdidos dói. Exatamente. Foi um roteiro cruel, se você olhar para a ambição do título. Mas o que o Flamengo fez, ele tem que servir de exemplo, eu acho, para outros times do continente e do futebol brasileiro. Não, sem dúvida. De fato é isso, cara. É a questão do orgulho. O Flamengo todo sai orgulhoso, Felipe Luiz. Assim como foi na Copa do Mundo de Clubes também. Óbvio, saiu com essa sensação de... podia ter chegado um pouco mais longe, né? Porque você cruzou logo com o Bayern de Munique nas oitavas. E você classifica em primeiro para fugir do Bayern. Exato. Enfim, mas não deu essa sorte. Eu acho que o Flamengo dos brasileiros, só te interrompendo, desculpa, foi o único que não conseguiu superar as expectativas. Falando em chegar longe. Tinha um tal de Bayern de Munique. Exatamente. Mas isso aí é o sorteio não, né? Sorteio dos grupos, claro, mas o chaveamento. Porque o Botafogo, a gente falava, vai parar na fase de grupos. O Botafogo está no grupo do PSG e do Atlético de Madrid. Passou. Palmeiras chegou nas quartas. PSG. Exatamente. O Palmeiras chegou nas quartas, o Fluminense chegou na semi. Claro que tem a questão do Bahia, mas também tinha essa questão. O Flamengo não conseguiu ir mais longe do que a gente imaginava, mas dessa vez mostrou que ficou muito perto de conquistar um título que não vem para o Brasil há 13 anos. Sim, ficou muito perto e, de fato, a sensação que eu sinto até da torcida, de fato, é de orgulho de todo esse time. É uma temporada histórica em números de títulos maior do que 2019, do Jorge Jesus. Foram 3 títulos em 2019. Esse ano conquistou 4. E assim, eu acho que, como você falou, o Flamengo é um exemplo para os outros clubes tentar seguir, né? E o Flamengo não vai se acomodar em termos assim. O Flamengo já está dominante na América do Sul. Mas o que é a próxima meta do Flamengo vai ser o quê? Vai ser tentar reduzir, né, a idade média do time, do elenco. Que hoje você tem ótimos jogadores, mas com uma idade mais avançada. Até talvez inspirado no PSG, em outros clubes europeus, que tem muitos jogadores mais jovens, né, com mais força física, mais também para movimentar mercado, ter
atrair vendas, compras, enfim. Assim, essa vai ser uma meta do Flamengo nos próximos anos, tentar reduzir essa média de idade do elenco. O próprio José Botto, né, o diretor, muito isso, né, de apostar em jovens nos outros clubes que ele trabalhou na Europa. Eu acho que agora que você já fez um primeiro ano, né, esse mandato do Flamengo, de novo, nova diretoria, nova gestão do futebol, já fez um primeiro ano excelente, né, um ano histórico, ganhando praticamente tudo. Vai dar até mais guarita, assim, para eles tentarem agora isso nos próximos anos, né, tentar reduzir essa média de idade do elenco e apostar cada vez mais em força técnica, né, para tentar, de fato, chegar como favorito em outras, tentar ser competir com esse favoritismo dos europeus em outros campeonatos. A gente está mostrando até o desempenho, né, do Flamengo nos principais campeonatos. Foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão carioca. Na Copa do Brasil caiu nas oitavas nos pênaltis. No Mundial de Clubes caiu nas oitavas para o Bayern de Munique. Foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e vice-campeão do Intercontinental. Os 4 títulos aí que o Noel falou. E quando a gente faz, né, a comparação dentro do Brasil, Ramon, dos 2 bilionários, principalmente, né, Flamengo e Palmeiras, sempre é um ponto que a gente fala muito. O Palmeiras trabalha melhor a sua base, trabalha melhor os jovens jogadores, nem em contratações, né? Aí, no caso dos próprios jogadores formados em casa, do que o Flamengo utiliza esses jogadores, se a gente olhar a maneira de montagem de elenco, né? Essa talvez seja, de fato, esse talvez seja um próximo passo para o Flamengo. O Flamengo compra mais, né? Tem o poder de comprar mais, né? Cultural do Flamengo, de quem está lá. Eu estava até vendo uma matéria na rede social hoje falando da utilização das bases no Brasil, né? É que o Flamengo jogou o último jogo com um time basicamente de jogadores jovens. Se eu não me engano, o Flamengo, peço perdão pelos números exatos, tá? Utilizou 15 jogadores da base no Campeonato Brasileiro e o Palmeiras 9, né? Mas pesa muito essa questão do último jogo do Flamengo. Então, assim, mas o Flamengo precisa utilizar um pouco mais, né? A base é a essência que realmente enriquece o clube, né? Claro que o Flamengo é uma potência com a sua torcida, com os sócios, com tudo que vem conquistando esportivamente, vem ganhando muito dinheiro com isso. Financeiramente também, né? O Palmeiras é bilionário porque fez negociações bilionárias com a base. Exato, a base é isso. Sim. A base engrandece ainda mais um clube. Algumas vendas do Flamengo também impulsionaram essa era vitoriosa do Vini Júnior. Vinícius, né? Os jornais europeus, inclusive, destacaram muito isso, que a venda do Vini Júnior talvez tenha sido um dos fatores para o Flamengo se tornar tão dominante no futebol brasileiro. Pela visibilidade lá fora, né? A credibilidade, na verdade, essa é a palavra. Você vê no jogo do Real Madrid, os outros clubes, opa, esse clube aqui tem algo. O Palmeiras levou especial. tempo para conquistar isso, inclusive. Exato, né? Com o trabalho do João Paulo Sampaio, né? Que vem fazendo um trabalho na base espetacular. Mas é isso, assim, o Flamengo preferiu comprar jogadores mais experientes, prontos, né? Pode ser que daqui a pouco mude para rejuvenescer, conseguir ter esse sarrafo, manter o sarrafo alto, contratar jogador de 22, 23, gastando uma prata mais alto para ter uma possível revenda daqui a pouco, enfim, ou até pensando em projeto esportivo. O Flamengo e Palmeiras tem opção de comprar, de utilizar a base, de segurar, de não vender por qualquer preço, enfim. Sem dúvida. É o fruto do trabalho que vem colhendo. Escolhe, né, meu? Quem pode, Quem né? joga, né? Tá certo. Vamos aos números do Felipe Luiz, então, encerrando essa primeira temporada completa dele como treinador profissional. Ele, claro, chegou ao Flamengo no ano passado, conquistou a Copa do Brasil de 2024 e esse ano conquistou mais 4 títulos. Vimos aqui no nosso telaço, né? Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Um aproveitamento altíssimo. Muitas vezes a gente esquece que ele está num começo de carreira como técnico profissional. 88 jogos como treinador do Flamengo, 57 vitórias, 21 empates, um deles contra o Paris Saint-Germain, 10 derrotas, um aproveitamento de 72,7% e 5 conquistas. Sarrafo altíssimo, né, Noel? Para você responder essa pergunta que está aí no nosso telão. Vai ou fica? Uma renovação que é natural, que vai ser conversada. Enfim, o ano está acabando, mas as partes vão sentar para conversar. Sim. Só rapidinho, é o aproveitamento maior desde o Jorge Jesus, em 19. É o maior aproveitamento do Flamengo no século. Caramba. E, obviamente, ele está valorizado. Obviamente, o Flamengo não quer perder o seu técnico, né? Não quer perder o Felipe Luiz. Mas não teve uma definição. Ele até fala ontem, né, na coletiva, o Felipe Luiz fala, numa pergunta da imprensa espanhola, né? Ele fala que não queria falar de contrato, de nada pessoal ontem, mas que teria uma reunião, uma conversa com o Mbappé e com o Boto hoje, mas essa reunião não aconteceu. O Felipe Luiz saiu logo cedinho de Doha, né, no Catar, o José Boto também viajou, eles vão tirar uns dias de folga, ficou para a semana que vem essa conversa para tentar, assim, uma definição ali.
O Flamengo, obviamente, vai oferecer uma valorização salarial ao Felipe Luiz, que está com o mesmo contrato até hoje, né? De quando ele sobe da base. Ele sobe da base no ano passado, com um contrato ainda pequeno, né? Acho que a gente pode dizer que o Felipe Luiz recebe menos do que todos os jogadores do elenco do Flamengo, tirando os que subiram da base. Tá? Porque ele subiu de fato com um salário pequeno, um salário de base, e ele, obviamente, fez por merecer uma valorização, e obviamente ele está requisitando isso também nesse pedido de renovação. E o Flamengo, obviamente, vai oferecer também. Falta ali um ajuste financeiro, mas acho que não vai ser problema. O Flamengo tem dinheiro para oferecer ao Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo paga o que o Felipe Luiz pede. A questão é mais, o Felipe Luiz admitiu, acho que pela primeira vez publicamente, acho que o Felipe Luiz admitiu ontem na coletiva que ele tem a meta de ir para a Europa. Né? Isso é sempre falado, mas eu acho que eu nunca tinha visto ele admitindo isso, falando isso. Que ele tem o sonho de ir para a Europa, é um projeto, a família dele, a esposa dele é da Espanha. E todo mundo sabe que o Felipe Luiz tem o sonho, tem a meta de conquistar a Champions League, é algo que ele não conseguiu como jogador. Assim, é algo que ele vai tentar como treinador. Mas quando? Quando isso vai ser? A questão é quando. Essa janela, por exemplo, da Europa é a janela mais fria, né? Exatamente. É a janela mais fria. Esse é o ponto. E o Simeone não está balançando. Falar do Atlético de Madrid. Eu acho que o principal alvo é o Atlético de Madrid, ser. um time onde ele fez história. Mas claro que ele tem outras portas abertas. Machismo, tá, gente? Assim, tentando idealizar o que passa na cabeça do Felipe. Às vezes, tentar impor uma cláusula de rescisão bilateral, caso tenha uma proposta no meio do ano para um clube que ele queira ir. Ele teve o Fenerbahçe, se eu não me engano, esse ano, né? E acabou não indo. Foi um clube turco, agora não lembro se foi o Fenerbahçe. Eu acho que foi Fener. Então, assim, ele pode estar negociando isso. Eu tenho a plena certeza que o Felipe quer ficar por tudo que ele tem conquistado, tem um elenco na mão, um trabalho já desenvolvido. Só que esse sonho dele, pela família, pela esposa ser espanhola, e pela ambição dele profissional, ele deva querer trabalhar na Europa. Como eu falei, eu acho que ele vai ser o técnico que vai abrir portas novamente para a gente trabalhar lá como técnico. Mas eu acho que, assim, impressão, gente, eu acho que ele não vai durar muito, não. Eu acho que daqui a pouco ele vai. Com esses números é difícil, né? É muito difícil. Cara, e estamos falando aqui, é difícil cravar o futuro e tal. A gente está falando de um treinador que na minha visão, eu já vejo ele com a camisa da seleção também. Ele tem 40 anos de idade só, isso para um treinador é muito jovem. Sim. Pela qualidade que ele está mostrando, pelo entendimento do futebol que ele tem, de ser um cara bem quisto por onde passa, eu acho que ele é candidatíssimo a ser técnico da seleção brasileira no futuro próximo, né? Vamos botar a médio e longo prazo também, tem isso. A gente está falando, pensando também na seleção brasileira no futuro. Eu tô achando que vocês são muito otimistas e não estão pensando como é a cultura do futebol brasileiro, tá? Que eu tô achando que a gente está esquecendo que daqui a 6 meses, como disse o próprio Luiz, se ele não ganhar nada, ele não serve. Não, mas isso aí já estava há 2 meses atrás. Estagiário, mas antes de ganhar, muita gente fala. Eu acho. Está aqui para combater isso. Não, assim, é claro, o trabalho dele é impressionante, mas a gente precisa sempre lembrar que é só o primeiro ano de temporada. Mais que um ano, né? A primeira temporada completa, mas é o início de trabalho. Muito promissor e muito bom. A máquina de moer técnicos do futebol brasileiro precisa ser sempre levada em consideração. E é óbvio que esse sonho de treinar fora existe, ninguém vai sonhar o sonho alheio, só que, de certa forma, é uma maneira de talvez você se livrar dessa pressão que é ser técnico no Brasil. Ninguém quer viver com uma bomba em cima da cabeça, sabe? Porque ser técnico no Brasil é um eterno alvo. É você ser um eterno alvo. Se funciona, você é gênio. Se deu errado, você não presta para aquilo. Você é estagiário. E aí fazem questão de te diminuir, esquecer tudo que foi feito, né, de uma maneira muito rápida. O principal treinador do futebol brasileiro nos últimos 5 anos está passando por isso, porque passou um ano sem levantar taça com o Abel Ferreira. Exato. Então, assim, eu acho que o Felipe Luiz, ele é um técnico que ainda é promissor, mas ele já é uma realidade. Sim. Então, ele é uma promessa real que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Mas como todo mundo, né, tá deixando pra resolver tudo depois do Natal. Né? Vai ser mais ou menos por aí. Eu até perguntar em qual plantão o Noel tá, pra atualizar a gente do GE. Aquele aumento, tá valorizando, faz parte do business do futebol. Quem não fez, não faz mais. O certo é que vai ter muito trabalho no plantão, né, Noel? Fizeram uma piadinha aqui no meu ponto que eu vou ter que fazer. Claro, óbvio. O Noel tem que estar no plantão de Natal. Me obrigaram a falar isso. Estou. Aí, olha só, que beleza. Muito trabalho, então, pra atualizar a situação do Felipe Luiz. Mas a tendência é ter uma definição antes do Natal, tá? A tendência, no caso do Felipe Luiz, é ter uma definição antes do Natal aí. Então você vai trazer um presente de Natal eu ia pra falar, todo mundo. o Noel vai vai ter trazer. presente do Noel? Deve ser o presente do Noel, pô. Vida. Vai estar lá na matéria. Felipe Luiz fica, assinado. Noel. A torcida do Flamengo se comporta bem e Noel.
Noel, muito obrigado, amigo. Volto sempre a estar na área. Obrigado. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está, logicamente, descansando, né, ali, recarregando as baterias para o ano de 2026, porém, a diretoria do Mengão não está parando nem um minuto. Primeiro, que tem que resolver a situação contratual do Felipe Luiz. Depois, tem que também resolver ali a situação dos jogadores que não irão permanecer. E também, logicamente, né, contratar mais atletas para fortalecer ainda mais o plantel do Flamengo. Só que não é só isso não, tá ali, ó, Flamengo vai contratar especialistas para melhorar condições do gramado do Maracanã. Para quem quer, né, se igualar às 5 maiores ligas do mundo, temos que estar à altura dessas ligas e assumir o padrão de gramado que eles têm, disse o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, né? Então, o BAP que está cobrando, logicamente, ali a CBF por conta dos gramados de plástico, como, por exemplo, o gramado do Palmeiras, mas não só isso, né? Ele também está já buscando melhorias para o gramado do Maracanã, que nessa temporada de 2025, venhamos e convenhamos, não foi um dos piores, tá? O gramado do Maracanã foi até um gramado que suportou bem os jogos do Flamengo e também do Fluminense, que acaba dividindo ali os seus mandos de campo no Rio de Janeiro. Então, o BAP, né, o presidente do Flamengo, já correndo atrás ali de tecnologia, né, de ponta, para melhorar ainda mais a qualidade do gramado do Maracanã para a temporada de 2026. E claro que o custo, né, disso vai ser um custo bem elevado, enquanto isso, né, quem tem gramado de plástico vai ficar ali pagando, né, baixo, pagando pouco e, logicamente, né, ainda fazendo com que outros atletas tenham que correr riscos nesse tipo de gramado. Então, o Flamengo, logicamente, pensando na melhoria não só do seu time, não. O Flamengo está pensando na melhoria do campeonato, da competição, da liga. Parceiro, é para isso que o Flamengo está melhorando o gramado do Maracanã, para melhorar a qualidade do futebol brasileiro. E eu acho que a CBF tem que entrar e ajudar, né, logicamente, os gramados aqui do futebol brasileiro, cobrar, né, exigir ali que os clubes se preocupem com isso, coloque, né, a condição ali de jogo em primeiro lugar, em primeiro plano, tá? Enquanto isso não acontecer, aí nós poderemos até ter um gramado bom no Maracanã, mas quando sair para jogar fora, vamos encontrar aquele gramado horroroso lá do Allianz Parque, como nós vimos o ano inteiro, né? Um gramado até esteticamente, visualmente feio, não só, né, um gramado ruim, como também, né, visivelmente ali feio de se jogar. Por exemplo, o gramado do Engenhão do ano de 2024, pô, um gramado impecável, né? Bonito, gramado de plástico. Mas você via, né, que tinha ali um tratamento especial. Agora, esse gramado do Allianz Parque, cara, é horroroso, né? Até feio esteticamente também. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês do nosso Mengão. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!